Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Dialogando Física. Na aula de hoje falaremos sobre associação de resistores. Pegue seu material, se organiza, que a aula já vai começar. A lei de Ohms, ela vem retratar um conceito que eu havia comentado com vocês, bem simples, que resistores ômicos são resistores constantes. E sendo resistores constantes, o que o Ohms fez? Ele fez uma certa experiência. Ele variou esse gerador aqui, ele mudou. Imagine que inicialmente ele pegou um gerador de 9 volts. Quando ele colocou um gerador de 9 volts, essa corrente saiu do polo positivo, que veio da diferença do potencial ali, desceu pelo fio, passou pela resistência, sofreu uma certa dificuldade para se organizar aqui, e aí voltou para o polo negativo. Então observa que a corrente elétrica ali, quando eu forneço uma tensão, uma diferença de potencial, uma DDP, ela vai gerar no sistema uma determinada corrente. Então ele observou que se ele pegasse essa tensão produzida por esse gerador e dividisse pelo valor da corrente produzida até ali, daria um valor. E aí ele tenta observar se aquele valor que ele encontrou seria um valor fixo, se ele pegasse um outro gerador com um outro tipo de voltagem. Exemplo, se eu pegasse aqui agora, em vez de uma bateria, de uma pilha de 9 volts, eu colocasse uma pilha de 12 volts. Se eu mudei a voltagem, esse sistema vai mudar a corrente, ou seja, a corrente que vai ser produzida por aquele gerador vai ser maior. Então, essa corrente vai vir, vai percorrer, vai sofrer uma resistência e vai voltar. Então, quando ele colocava lá um amperímetro, que é um aparelhozinho que coloca no circuito, que é exclusivamente para medir a corrente, ele observava que dava outro valor de corrente porque ele variou a tensão. E aí, quando ele pegava essa nova tensão e dividia para essa nova corrente produzida, ele verificava que o resultado era igual ao anterior, ou seja, ele mudou a tensão, os valores da corrente se alteraram, mas alguma coisa manteve-se constante, ou seja, a divisão da tensão pela corrente mantinha sempre o mesmo valor. E essa constante de proporcionalidade ele chamou de resistência elétrica. Então hoje nós sabemos que se no primeiro exemplo ele pegou a tensão 1, dividiu pela primeira corrente, depois ele fez a tensão 2, dividiu pela segunda corrente que eu falei para vocês e ele verificou que o resultado desse quociente, desses valores, dava um valor igual. E sempre que ele fizesse com qualquer outra tensão, gerando uma outra corrente, ele verificava que sempre gerava um valor aí da divisão desses quocientes, um valor constante. E esse valor constante, ele chamou de resistência. Então, o R da física, maiúsculo, representa resistência elétrica. E qual é a unidade de resistência elétrica? A unidade de resistência elétrica é dada em ohms, né, em homenagem ao Simon Ohms, que estudou o comportamento desse movimento, né? E como eu posso criar uma fórmula utilizando aí essa experiência de Ohms? A primeira lei de Ohms é uma fórmula que demonstra como calcular essa resistência. E lembrando que essa fórmula só pode ser utilizada quando o resistor estiver dentro de um circuito e nesse circuito esteja um gerador fornecendo aí uma diferença de potencial gerando a corrente. Então, observa que é simplesmente o que ele tinha concluído aí. Ele disse que a resistência elétrica seria, então, a tensão dividida pela corrente, que é o que nós vemos acima dele ali. Então, se eu pegar a tensão produzida pelo gerador e dividir pela quantidade de corrente elétrica que passa por todo o circuito, eu vou ter o valor da resistência daquele condutor de energia. E eu posso reorganizar essas variáveis, eu posso multiplicar cruzado ali na igualdade, que ficaria uma nova estrutura. Então, eu posso escrever isso aqui também, a fórmula do Uri. Então, nós temos a fórmula ou do Rui, quando a gente quer encontrar resistência, isolar o R antes da igualdade. E a mesma fórmula pode ser escrita também como a fórmula do Uri,
quando eu isolo a tensão, ou ainda posso usar ela isolando a corrente. É igual U sobre R. Qual que é a diferença? Nenhuma, né? Tudo é a mesma coisa, só o que você quer encontrar. Se você quer encontrar a resistência, convenciona-se pegar a forma que já está isolando a resistência no primeiro membro, que seria essa. Se no exercício você precisa encontrar a tensão, que é o U, pega essa aqui, que já está isolado o U, é mais rápido. Ou se você quer encontrar a corrente, utiliza essa. Mas qualquer uma dessas que você utilizar vai ter o mesmo. Seguindo a ideia, vamos então falar um pouquinho sobre resistores ômicos. Então, esses resistores ômicos que nós vimos, eles são resistores que mantêm essa corrente elétrica constante. Então, se eu fosse representar isso através de gráficos, os resistores elétricos, eles poderiam ser representados aí de duas formas. Se esses resistores elétricos fossem ômicos, o gráfico deles daria uma linha reta crescente. Se os resistores não forem ômicos, eles darão qualquer outro gráfico diferente, que nesse caso será uma curva, mostrando que as resistências não serão iguais quando variar a tensão e a corrente elétrica. Então, observa o primeiro gráfico. Ohms, ele variava, né? No primeiro momento ele tinha uma tensão, no segundo momento ele variou para outra tensão. Quando ele pegava a primeira tensão, gerava no circuito uma corrente, e a divisão, né, desses dois gerava uma constante, que nós vimos que ele chamou de resistência, que eu coloquei de R1 do primeiro momento. No segundo momento ele pega uma outra tensão, e no circuito produz uma outra corrente, e a divisão desses dois gera uma resistência elétrica, que é uma outra constante, igual à anterior, que eu chamei de R2. Então, o que Ohms concluiu? Concluiu que essas resistências eram iguais. A tensão 1 dividido pela corrente 1, a tensão 2 dividido pela corrente 2, dava o mesmo valor. E a divisão do primeiro ele chamou de essa constante de resistência. Então, a resistência do primeiro momento era exatamente igual à resistência do segundo momento. O que isso quer dizer? Que a resistência era constante. Isso é legal, né? No sistema você variar a tensão, variar a corrente, a resistência daquilo lá não mudar. E o que aconteceu com os resistores não ômicos? É o oposto. Ele fez a mesma ideia, né? Calculou no primeiro momento a tensão, gerava uma corrente, calculou no segundo momento a tensão, e aí gerava outra corrente, e ele verificou que esses resultados da divisão davam resultados diferentes. Então, quer dizer que a resistência do primeiro era diferente da resistência do segundo. Então, esses resistores variavam. Muito simples de entender isso, né? Se eu for pegar esse valor produzido e comparar com esse, não vai dar o mesmo valor. Então, resistores ômicos, as resistências elétricas, elas são constantes, e qualquer que seja a tensão aplicada em seus extremos, né, a resistência permanece constante.